Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Louvar a Deus por esta oportunidade, a qual o Senhor nosso Deus tem nos preparado nesta noite. E louvar a Deus também pela vida do nosso pastor Clarismundo, e também ao pastor Sancler, que nos outorga a oportunidade de poder estar ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Confesso aos irmãos que estou bastante nervoso, né? Mas o Senhor tem colocado uma palavra no nosso coração e eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E eu tenho certeza que o Senhor irá falar conosco nesta noite. Mas antes de ministrar, irmãos, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e agradecer aos irmãos, à igreja aqui, por nos recepcionar tão carinhosamente. Nós, em janeiro, nos despedimos da congregação ali dos Jardins Zaira 5, a qual nós congregávamos lá há mais de 20 anos. E ao ser convidado pelo pastor, convocado, né, por ele para estar vindo para a sede, o nosso coração ficou um pouco temeroso, né, de como seria essa transição, principalmente com relação à nossa família, né? Nós, obreiros, temos que estar preparados para essas mudanças, né? E muitas vezes nós ouvíamos alguns obreiros comentarem sobre essa mudança, principalmente com relação aos filhos. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, ao grupo dos adolescentes que recepcionaram meu filho Guilherme, ao departamento infantil que recepcionou meu filho Gustavo. E nós, graças a Deus, estamos nos sentindo muito bem aqui. E nós louvamos a Deus por esse carinho que todos os irmãos têm demonstrado por nós, né? Isso é muito importante, principalmente quando você vem de uma congregação pequena, né, onde ali todo mundo se conhece, todo mundo tem um contato, e aí vem para uma igreja nesse porte, a gente fica um pouco receoso, né? Mas nós louvamos a Deus porque os irmãos nos recepcionaram muito bem, não somente a minha esposa, a minha mãe, e também aos meus filhos. Que Deus abençoe os irmãos grandemente, e como eu tenho falado a alguns irmãos, conte conosco para o que for necessário. Nós estamos aqui à disposição dos irmãos para servirem no que for necessário. Amém? Meus irmãos, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 4. Minha esposa não está presente hoje, pois esses dias ela não tem passado muito bem, né? E hoje ela optou por ficar em casa. Peço aos irmãos que orem em favor dela. E o Gustavo hoje foi lá para o Zaira 5, né? Ele estava doido para ir para lá. Desde que a gente saímos de lá, ele nunca mais tinha ido para lá. E hoje nós deixamos ele ir com a minha cunhada e a minha sogra para lá. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 42, nos diz assim: E diziam à mulher: Já não é pelo que dissestes que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Mas eu quero frisar bem a frase que esses homens disseram a esta mulher: Já não é pelo que dissestes que nós cremos. Este texto, irmãos, ele vai encerrar uma passagem sobre a mulher samaritana, que nós muito conhecemos, muito é falado, muito é comentado. Aquela mulher que teve um encontro com Jesus no tanque, e ali Jesus teve a oportunidade de pregar o evangelho àquela mulher, e através daquele encontro, ela ter a sua vida totalmente transformada. E depois que Jesus termina o diálogo ali com aquela mulher, ela se retira, ela vai para a cidade, ela retorna para o seu convívio, e os seus discípulos que não estavam com ele chegam, e até eles estranham um pouco de Jesus estar conversando com uma mulher, ainda mais uma mulher samaritana. E então Jesus vai mostrar no início do capítulo, no versículo 31, a importância, ele vai chamar a atenção dos discípulos para a importância e a urgência de anunciar o evangelho, independente de quais sejam as condições ou circunstâncias,
Porque quando os discípulos olham aquela cena de Jesus conversando com a mulher samaritana, uma por ela ser mulher e outra por ela ser samaritana, eles não entendem aquela cena, aquela situação. Então Jesus vai chamá-los e vai dizer: olha, é necessário que se pregue o evangelho, é necessário que se faça, que se esteja preparado para a colheita. No versículo 31 em diante, Jesus vai dizer sobre um campo que está pronto para a seara. E aí ele vai dizer: olha, vocês dizem que ainda falta um tempo para a colheita, mas eu quero dizer que o tempo já chegou, e é necessário que esta colheita seja feita o mais urgente possível. Mas Jesus estava retratando aqui sobre a questão de pregar o evangelho, de alcançar as pessoas com o evangelho. E ele então usa este exemplo da colheita e diz aos discípulos sobre a questão da urgência, da necessidade, da importância de estar atento a essas situações. E foi por isso que Jesus tomou a iniciativa de conversar com aquela mulher. Sabemos que nada foge do controle de Deus, nada que acontece em nossas vidas é por acaso, é por coincidência. Tudo que acontece na nossa vida, segundo a palavra do Senhor, é porque há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado para todo o propósito. E aquele dia, aquela hora que Jesus encontrou com aquela mulher à beira do tanque, era um propósito do Senhor, para que aquela mulher tivesse acesso ao evangelho. Então, quando Jesus ele toma a iniciativa de começar a conversar com aquela mulher, ele quebra alguns protocolos, e com o objetivo de alcançar o coração daquela mulher, de mostrar para aquela mulher que independente da vida que ela estava vivendo, independente da situação que ela tinha enfrentado até aquele momento, ela tem uma alma e ela precisava de salvação, e a salvação seria somente através de Jesus. Quando ela pergunta a Jesus dizendo: onde devemos adorar? Aqui em Samaria ou em Jerusalém? Porque os nossos pais dizem que é aqui. Vocês judeus dizem que é em Jerusalém, aonde deve ser a adoração? Aí Jesus diz: olha, eu creio que vem a hora, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, independente do lugar, independente da questão histórica. O importante é adorar, o importante é servir, o importante é ter um encontro com Jesus, e através deste encontro com Jesus, ter a certeza da sua salvação. Porque Jesus ele veio para os judeus, mas ele também veio para os gentios, com o objetivo de salvar toda a humanidade. Por isso que João escreve no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, não é somente para os judeus, não era somente para os samaritanos, é para todo aquele que crê. Mas para crer é necessário ouvir. Então Jesus toma a iniciativa de falar com aquela mulher, de dialogar com aquela mulher. E através deste contato, ele demonstrou para ela a sua situação, e ela reconhece que ela era uma pecadora e que precisava se arrepender. Ela se arrepende, e ali ela tem uma transformação de vida. Mas o fato de Jesus conversar com ela também é porque ele enxergou, através da sua onisciência, ele sabia que aquela mulher se tornaria uma ferramenta que estaria à disposição para ser usada, para alcançar outras vidas. Nós sabemos que até o próprio texto do diálogo aqui entre Jesus e a mulher samaritana, havia uma barreira entre os judeus e os samaritanos. Talvez se Jesus entrasse na cidade para pregar aos samaritanos, ele não seria ouvido por ele ser judeu. Mas Jesus então vai ao encontro de uma mulher, à beira de um tanque, começa a falar com aquela mulher, ganha o coração daquela mulher, leva a salvação até ela e enxerga nela algo que ninguém conseguia enxergar. Talvez até ela mesma não tinha esta visão de si mesma. E Jesus olha nela uma pessoa que seria uma ferramenta, que estaria à disposição dele para alcançar outras vidas. E como que nós podemos chegar a esta conclusão? Quando nós vemos que esta mulher, depois de deixar Jesus ali, ela entra para dentro da cidade, aonde ela morava, aonde ela era discriminada por causa da sua condição, aonde ela era rejeitada por causa do seu histórico.
Mas tudo isso foi quebrado, porque ela chegou dentro da cidade, dentro da sociedade onde ela estava e começou a dizer: olha, eu encontrei um homem que pode transformar a vida. E talvez as pessoas perguntaram para ela e falaram: como você sabe que ele pode transformar a vida? Porque ela disse: eu sou testemunho disso, ele transformou a minha vida. Jesus viu nela uma oportunidade de levar o evangelho a outras pessoas. E isto nos faz entender que cada um de nós, irmãos, somos uma oportunidade que Jesus viu para pregar o evangelho aonde muitas vezes alguém não vai conseguir chegar. Jesus viu em você a oportunidade de pregar o evangelho dentro da sua casa, que talvez alguém não consiga ter acesso lá, talvez alguém não queira ouvir outras pessoas falando de Jesus, mas Jesus viu você, Jesus escolheu você, e viu em você uma oportunidade de levar o evangelho aonde ninguém consegue ir. No ambiente onde você trabalha, no ambiente onde você estuda, aonde você mora, Jesus viu em você uma oportunidade do evangelho chegar lá. Talvez você olhe para o ambiente onde você vive, onde você estuda, onde você mora, e você pense: nossa, não tem ninguém aqui para pregar o evangelho, eu estou sozinho. Saiba de uma coisa: você é a oportunidade que Jesus enxergou para que o evangelho chegue lá. Talvez exista alguém na sua casa que você está dizendo assim: ninguém prega o evangelho para ele, ninguém vem aqui fazer uma visita. Sim, porque Jesus escolheu você. Você é a oportunidade de pregar o evangelho para aquela pessoa. Não fique esperando alguém chegar lá e bater no portão da sua casa. Não fique esperando alguém ser contratado na empresa onde você trabalha para pregar o evangelho. Você é a oportunidade que Deus viu. Você é aquilo que o Senhor está vendo, além do que você pode ver. Aquela mulher, talvez ela não conseguiria ter uma dimensão do que aquela conversa, aquele diálogo que ela teve com Jesus ali à beira daquele poço. Naquele momento ali ela se sentiu transformada, mas ao mesmo tempo ela se sentiu motivada. O Espírito Santo trabalhou no coração dela para que ela fosse e não guardasse aquilo somente para ela, mas para que ela compartilhasse aquilo com outras pessoas. E foi isso que ela fez. Mas tudo isso só foi possível porque Jesus viu nela uma oportunidade. E aí a pergunta que eu faço aos irmãos e a mim também: nós somos uma oportunidade para aqueles que ainda não conhecem o evangelho? Nós somos uma ferramenta que estamos à disposição para poder pregar o evangelho? Foi para isso que ele nos escolheu. Foi para isso que ele nos chamou. E é para isso que eu e você nos reunimos aqui todos os dias, para nos fortalecer, para nos alimentar, não somente para caminharmos, mas também para onde estarmos, pregarmos a palavra do Senhor, pregarmos o evangelho. Assim como aquela mulher samaritana, que teve um encontro verdadeiro com Jesus, a nossa vida é transformada quando temos esse encontro. E o reino de Deus passa a ser prioridade. Se nós voltarmos ao momento da nossa conversão, quando eu e você aceitamos a Jesus, nós queríamos falar de Jesus para todo mundo. Quando eu e você tivemos a oportunidade, o acesso ao evangelho, nós queríamos ganhar o mundo inteiro para Jesus. Você encontrava uma pessoa na rua, você começava a falar de Jesus. Você chegou na sua casa contando a novidade, talvez alguém olhou e disse: olha, nós não queremos saber disso. Mas o desejo do seu coração era que todas as pessoas se convertessem, aceitassem a Jesus, tivessem a experiência que você teve quando você teve um verdadeiro encontro com Ele. E o que acontece muitas vezes? É que nós vamos nos acostumando, nós vamos nos adaptando, nós vamos nos conformando. E aí aquela chama, aquele desejo, aquela vontade de falar de Jesus, aquela vontade de evangelizar, ela vai esfriando nos nossos corações. Mas nesta noite o Espírito Santo de Deus está aqui para nos fazer lembrar daquele dia especial que nós tivemos um encontro com Jesus e tivemos a nossa vida transformada. E nós vamos sair daqui deste lugar dizendo: eu preciso falar de Jesus. Eu preciso falar de Jesus. Eu preciso anunciar o evangelho, porque aqueles que têm um verdadeiro encontro com Jesus,
o reino de Deus se torna prioridade. Tudo que ele faz, tudo que ele planeja, o reino de Deus está em prioridade. E foi o que aconteceu com aquela mulher. Ela teve um encontro com Jesus. Jesus não disse a ela: olha, agora você vá para dentro da cidade e comece a pregar o evangelho. Não, ela se sentiu impulsionada pelo Espírito Santo para pregar o evangelho. E aquela mulher, ao ter um verdadeiro encontro com Jesus, ela experimentou uma verdadeira conversão. Ela se converteu. Nós conhecemos o histórico dela. Nós sabemos como Jesus abordou aquela mulher. Mas ali, no seu encontro com Jesus, ela teve a sua conversão. Ela se converteu, ela se arrependeu e mudou de vida. E nós sabemos que a conversão significa transformação, mudança de rota. E a conversão da mulher samaritana foi tão impactante que afetou o ambiente onde ela vivia. Aquela mulher, quando ela entrou na cidade, ela entrou de uma maneira diferente. Aquela mulher, quando ela entrou na cidade após o encontro de Jesus, as pessoas começaram a observar que ela era diferente. E aí, se a gente olhar para alguns irmãos, que você conhece o histórico dele, você conhece o passado dele, e hoje você vê ele aqui nesse santo lugar, sentado adorando e bendizendo o nome do Senhor, você olha e muitas vezes pensa: quem te viu e quem te vê. E é isso que Jesus deseja fazer na vida de muitas pessoas, daqueles que as pessoas lá no mundo, lá na sociedade lá fora estão dizendo: para esse aí não tem jeito, para esse aí não tem saída, esse aí está condenado ao fracasso. Mas Jesus está olhando para aquela vida e dizendo: não, eu tenho uma nova vida, uma nova história para ele, e através dele eu vou fazer grandes sinais, grandes milagres, e muitas vidas serão alcançadas. Mas para isso é necessário que essa pessoa tenha um encontro com Jesus, e através desse encontro se converta a ele. E esta mulher teve um encontro com Jesus, e foi atestado a sua conversão. Tanto é que quando ela chega para pregar o evangelho, no ambiente onde ela vivia, no ambiente onde as pessoas conheciam a sua história, ela teve êxito na sua pregação. Se nós olharmos para o endemoniado gadareno, quando Jesus expulsa os demônios daquele homem, e aí Jesus vai se retirar daquela cidade, e aí aquele homem diz: olha, eu quero ir com o Senhor, me leve com o Senhor, eu quero estar junto de ti. Para o gadareno, Jesus diz: não, vai, volte e pregue, conte o seu testemunho, mostre aquilo que Deus fez na sua vida. Pregar para quem não nos conhece, irmãos, é muito fácil, porque a pessoa não conhece a sua história, a pessoa não conhece o seu passado, a pessoa não conhece o seu caráter. O maior desafio, irmãos, está em pregar para quem a gente conhece, e para quem nos conhece, para quem conhece a nossa história. Por isso que Noé é considerado o maior homem da história no quesito de salvação. Porque Noé, ele não conseguiu alcançar a nação inteira, mas ele conseguiu alcançar a sua esposa, os seus filhos, a sua nora, através do seu testemunho. Porque ganhar os que não nos conhecem, irmãos, é fácil. Por isso que alguns pregadores, eles têm facilidades, às vezes para ganhar almas, não fazendo nenhuma crítica aqui, glória a Deus por isso. Mas nós não conhecemos a sua história, nós não conhecemos o seu histórico. A gente ouve, né? A gente acompanha aquilo que é possível de acompanhar. Mas lá onde a gente mora, dentro da nossa casa, no ambiente onde a gente trabalha, aonde estudamos, as pessoas nos conhecem. As pessoas conhecem o nosso comportamento. As pessoas conhecem a nossa conduta. As pessoas sabem como é que nós nos comportamos lá. E isso, irmãos, faz uma grande diferença quando se trata de pregar o evangelho. O que fez a diferença na vida daquela mulher samaritana foi o seu testemunho, foi a sua mudança de vida. E a sua conversão foi algo que não impactou somente ela em si individualmente, mas quando ela entrou na cidade, como eu já disse anteriormente, eu acredito que as pessoas começaram a olhar e dizer: essa mulher está diferente, tem algo diferente com ela, o comportamento dela tem alguma coisa diferente. Não sabemos o que é. E aí aquela mulher começou a pregar. E aquela mulher começou a dizer: olha, eu tive um encontro com um homem chamado Jesus, lá no tanque, enquanto eu fui buscar água.
E aquele homem, ele falou tudo o que eu vivia. E ele teve a possibilidade, através, sendo ele o Cristo, sendo ele o Messias, eu fui perdoada, eu fui alcançada, eu fui transformada. Aquela vida que eu vivia até ontem, eu não vivo mais, porque ele me transformou, ele me ensinou a viver, ele me fez uma nova criatura. E aquela palavra que aquela mulher foi pregando, foi falando, foi alcançando o coração daqueles homens, daquelas mulheres. E eles começaram a perceber a diferença em alguns pontos. Primeiro, ao ser alcançado pelo Evangelho, pela salvação, aquela mulher identificou a necessidade de compartilhar o Evangelho com outras pessoas, através do seu testemunho. Quando nós somos alcançados pelo Evangelho, nós temos que entender que ele não é exclusivo nosso. Nós temos que compartilhar. Boas novas é para você anunciar, é para você dizer, é para você proclamar. Então aquela mulher, possivelmente por causa da sua condição anterior, ela era uma pessoa que não tinha muito convívio na sociedade. Talvez ela era aquela pessoa que andava de cabeça baixa pelas ruas. Talvez ela era aquela pessoa que, quando ela estava andando numa calçada, as pessoas atravessavam para o outro lado para não falar com ela, para não cumprimentá-la. Ela era uma pessoa tida como desprezada. Mas ao ter o encontro com Jesus, ela sentiu uma necessidade de agora ela ir ao encontro das pessoas que a desprezavam. Ao ter um encontro com Jesus, ela toma agora a iniciativa de falar, de contar, de testemunhar. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Que eu e você fomos chamados, eu e você fomos alcançados pelo Evangelho para anunciar, para falar, para pregar, para testemunhar. Quando as pessoas olharem para você e dizer, mas eu te conheço, eu sei do seu passado, eu sei do seu histórico, né? Às vezes, algumas pessoas, quando aceitam a Jesus, quando se convertem, elas são confrontadas. E as pessoas dizem, agora você está querendo ser santinho, agora você está tentando se esconder atrás da Bíblia, agora você está tentando esconder o seu passado. Você pode dizer para essas pessoas, não, eu não estou me escondendo atrás da Bíblia, não, eu não estou tentando ser um santinho, não, eu não estou tentando esconder o meu passado existe sim, mas eu encontrei Jesus, e Jesus me perdoou, e Ele está escrevendo uma nova história para mim, e da mesma maneira que Ele está escrevendo uma nova história para mim, Ele quer escrever uma nova história para você. Quando alguém for confrontado desta maneira, diga isso. Não tenha medo, não tenha receio de falar. A mulher, com certeza, ela foi confrontada, né? O seu passado era um passado ruim. As mulheres talvez não tinham nenhuma vontade de ter amizade com aquela mulher. Mas quando ela foi alcançada pelo Evangelho, ela sentiu a necessidade de compartilhar a mensagem. E ela compartilhou. Mas o que fez com que aquela mulher compartilhasse o Evangelho de forma impactante, ao ponto de alcançar as pessoas com quem ela vivia? Porque aquela mulher, após o encontro com Jesus, ela não estava mais presa ao seu passado. Ela tinha um passado. O passado dela não tinha sido apagado, tinha sido perdoado. Mas ela não estava mais presa à sua condição do passado. Ela entendia que agora ela tinha uma nova vida, uma nova história. Aquela mulher, ela já não estava mais presa às tradições. Ela não estava mais se importando se era samaritano ou se era judeu. O que ela queria era falar de Jesus. O que ela precisava fazer era falar de Jesus. Independente da condição, independente da tradição, independente de qual era a sua origem, aquela mulher já não estava mais presa à religiosidade. Às vezes, irmãos, nós somos levados a sermos presos pela religiosidade. A gente acha que para uma pessoa ter um encontro com Jesus, é preciso primeiro passar pelo funil da religiosidade. A gente quer que as pessoas se pareçam conosco para depois elas se converterem. Mas o processo é ao contrário. Primeiro a pessoa ela vai se converter para depois ela passar pelo processo de adaptação e transformação que eu e você hoje vivemos.
Às vezes eu e você olhamos para uma pessoa e dizemos, não, aquela ali, ela não tem condições para o evangelho. Não, aquela ali é muito pecadora. Não, os pecados daquele ali, Deus me livre, Deus me defenda. Não, é para esse que você tem que pregar. Quando ele ouvir o evangelho, e ele tiver um encontro verdadeiro com Deus, toda esta aparência maléfica será transformada. Mas às vezes nós estamos presos à religiosidade. Eu me lembro de uma vez que nós estávamos fazendo um curso, acredito que alguns dos irmãos aqui já passaram por esse curso, ministrado pelo pastor Eliezer, o curso da EMAD, né? E eu me lembro que uma vez o pastor Eliezer falou assim, irmãos, aonde está na Bíblia, por exemplo, que a pessoa para aceitar Jesus, ela precisa levantar a mão? E aí todo mundo, não, mas tem que levantar a mão. Para aceitar Jesus tem que levantar a mão, nós aprendemos assim. E aí se a pessoa não tiver mão, como é que ela faz para levantar a mão para aceitar Jesus? Não é? E às vezes a gente acha que a pessoa para aceitar Jesus é só se ela levantar a mão. E não é. Isso se chama o quê? Religiosidade. Às vezes a gente acha que a pessoa para aceitar Jesus ela precisa fazer isso, fazer aquilo outro. Não. Para aceitar Jesus ela precisa crer no seu coração e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, pedir perdão dos seus pecados. E aí, irmãos, a partir de então, aí começa todo o processo de santificação do Espírito Santo. Foi assim na minha e na sua vida. Como que você chegou até Jesus? Você primeiro passou por uma peneira? Passou por uma seleção? Lá no Zaira 5 nós temos um presbítero lá. Ele aceitou Jesus na antiga sede ali na Luiz Bernardi. E ele sempre conta isso, o presbítero Severino, alguns irmãos devem conhecer aqui. Ele disse, irmãos, quando eu aceitei Jesus, eu entrei na igreja caindo de bêbado. E fui lá na frente e os irmãos oraram por mim. E muitos ali talvez olharam e disseram, esse aí é só mais um. Mas daquele dia em diante, irmãos, isso já tem mais de 30 anos. Aquele irmão saiu daquela igreja transformado e está servindo ao Senhor até hoje. Aí às vezes eu e você vê alguém numa condição, por exemplo, alcoolizado. A gente vê alguém numa situação sob efeito de drogas. E a gente diz, não vou pregar o evangelho para isso aí não. Não, ele está fora de si. Quem disse para você que ele está fora de si? O Espírito Santo é poderoso para ir lá no interior dele, no subconsciente, e transformar aquela vida. Nós não podemos limitar o Espírito Santo através da nossa religiosidade. Às vezes nós achamos também que pregar o evangelho para uma pessoa aceitar Jesus, lá no meu trabalho eu tenho que convidar essa pessoa para vir à igreja, assistir um culto, que vai vir um pregador de fora e aí ela vai aceitar Jesus. Não, é lá no seu ambiente de trabalho, enquanto você estiver trabalhando com aquela pessoa, você está dizendo, olha, Jesus é tão bom, Jesus é tão maravilhoso, Jesus é tão lindo. E aí a pessoa diz, mas por que você fala tão de Jesus? Aí você fala assim, porque Jesus é tudo para mim. E aí a pessoa vai dizer, mas como que ele pode ser tudo para você? Ele deseja ser tudo para você também. E lá no seu trabalho, você tem autoridade para orar para aquela pessoa e dizer, se você quiser aceitar Jesus agora, eu estou aqui para orar por você. Você é o instrumento que Deus quer usar. Às vezes você está esperando chegar alguém. Quando é que vai chegar alguém aqui? Quando é que o pastor vai vir na minha casa fazer uma visita? Tem aqui o meu pai, a minha mãe, o meu esposo, o meu filho. Eu queria que o pastor viesse aqui orar por ele, falar de Jesus para ele. Ei, você é o instrumento que Deus escolheu para pregar o evangelho dentro da sua casa. E Deus está esperando de você simplesmente uma atitude, um posicionamento. Então essa mulher, por não estar mais presa ao seu passado, às tradições, à religiosidade, ela alcançou liberdade para compartilhar o seu testemunho. Ela já não sentia mais vergonha do seu passado. Ela sabia do seu passado, mas ela sabia que existia um que poderia perdoar e escrever para ela uma nova história. A sua pregação foi acompanhada do seu testemunho, ao ponto dos seus ouvintes ouvirem falar de Jesus. E quando Jesus entra na aldeia, entra na cidade, Jesus permanece com aqueles homens ali por 2 dias.
E Jesus foi tão bem recepcionado, que eles pediram para que Jesus ficasse ali com eles, falando do evangelho, pregando, curando, libertando, transformando. E ao ponto de que o testemunho daquela mulher foi tão eficaz, que eles falaram o texto que nós lemos. Quando eles olham para aquela mulher, eles dizem: já não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Ela foi o instrumento para que aquelas pessoas pudessem saber quem era Jesus. E através dela, Jesus entrou na cidade. Passou ali 2 dias com eles, pregando, ensinando. E aí então eles olham para ela e dizem: olha, já não é mais pelo que você fala, já não é mais pelo seu testemunho, mas é por aquilo que Ele fez na nossa vida. Irmãos, não há maior alegria para um cristão do que quando você está evangelizando alguém, quando você está falando de Jesus para alguém, e aquela pessoa tem um encontro com Jesus, e ao longo da caminhada, aqui perceba que foi apenas 2 dias, mas muitas vezes leva-se algum tempo, e aí você vê uma pessoa na igreja se desenvolvendo, você vê uma pessoa na igreja se envolvendo com a obra, ganhando almas para Jesus, e aí você chega para aquela pessoa que você evangelizou, e aí aquela pessoa diz: olha, não é mais pelo que você me disse, mas é pelo que eu vivo, é pela transformação que Ele fez em mim, é que agora eu creio. Então, irmãos, precisamos, assim como aquela mulher, ter o reino de Deus como prioridade, e entendermos a necessidade de compartilhar o evangelho através do nosso testemunho, mas termos a consciência de que o plano de salvação é para todos, independente da sua condição social e espiritual. E para isso, podemos ter a certeza de que o Senhor Jesus investiu em cada um de nós, para que possamos dar frutos, pois foi para isso que Ele nos escolheu e para isso Ele nos nomeou. Eu e você, irmãos, temos o privilégio, que é aquela mulher, por mais que ela foi impulsionada pelo Espírito Santo a fazer isso, mas eu e você hoje temos o privilégio que ela não teve, porque o Espírito Santo passou a habitar em nós depois que Jesus voltou aos céus, e eu e você somos templo e morada do Espírito Santo, e Ele habita em nós, e nós somos movidos, motivados pelo Espírito Santo, e esta motivação, esta habitação do Espírito Santo em nós, irmãos, é o investimento que Jesus fez. Jesus investiu em nós, dando o Espírito Santo para nos capacitar. Porque talvez você olhe e diga: não, tudo bem, eu concordo, eu preciso pregar o Evangelho. Não, tudo bem, eu concordo, eu preciso compartilhar. Eu concordo que sou eu a ferramenta que vai ser usado para alcançar as pessoas que estão ao meu redor. Mas eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, eu não tenho sabedoria, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E a gente vai colocando, um monte de empecilhos e um monte de dificuldades. Mas essa noite, de uma forma bem simples, eu quero dizer para você: Jesus investiu em você, colocando o Espírito Santo dentro de você. E a partir de hoje, você tem a possibilidade de dizer: Deus, eu não tenho condições. Deus, eu não tenho sabedoria. Deus, eu não tenho tanto conhecimento, mas eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Me usa através do teu Espírito Santo, e você verá o que Deus fará através de você. Quando você se conscientizar de que o reino de Deus é uma prioridade, e de que pregar o Evangelho não é uma opção, porque a ordem imperativa de Jesus foi: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Não é uma condição: olha, se você sentir no coração, prega o Evangelho. Olha, se Deus falar com você, prega o Evangelho. Se você receber uma profecia, prega. Não, Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E qual é a condição que Ele nos deu? Qual é a ferramenta que Ele nos deu? O Espírito Santo da verdade que habita em nós. Ele nos ensinará todas as coisas. Ele nos capacitará para fazermos aquilo que o Senhor deseja que façamos. E saiba de uma coisa:
como o próprio Jesus disse aos discípulos. E esse texto é um dos textos que eu mais amo na Bíblia Sagrada. Eu ouvi alguém dizer essa semana, dizendo assim, você não pode amar só um texto, você tem que amar a Bíblia toda. Concordo, temos que amar a Bíblia toda. Mas alguns textos que falam forte ao nosso coração. E o texto de João, capítulo 15, versículo 16. Quando Jesus olha para os discípulos e diz assim, olha, não foste vocês que me escolheram. Não foi vocês que me escolheram, mas eu que escolhi a vós. Fui eu que escolhi. E eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E o que é dar frutos, irmãos, no reino de Deus? É pregar o Evangelho, através do nosso testemunho, através do nosso comportamento, através da nossa maneira de viver. Talvez você diga assim, eu sou muito tímido, eu não tenho tanta habilidade para falar em público. Ok, mas através do seu comportamento, através da forma como você trata as pessoas, você já está pregando o Evangelho. Eu fui questionado uma vez, por uma pessoa dizendo assim, você já falou de Jesus para uma determinada pessoa? E eu disse àquela pessoa, todos os dias eu falo de Jesus para ela. E ele falou, como? Eu falei, através do meu comportamento, através da minha atitude, através da minha obediência. Às vezes, a gente se preocupa muito com as palavras. Como, por exemplo, quando o pastor Sacré falou, tem como você ministrar a palavra no domingo? Eu falei, amém. Mas ao mesmo tempo, a vontade era de sumir, E quais as palavras que vamos usar? Que método, que vamos falar? Essa é a nossa preocupação. E é válido. Mas muitas vezes, irmãos, o nosso testemunho fala mais alto do que as nossas palavras. Às vezes a nossa preocupação de pregar o Evangelho para o nosso vizinho é falando. O meu vizinho não tem templo, eu não vejo ele. Através do seu comportamento, você está pregando o Evangelho para o seu vizinho. Lembra-se daquela mulher que ao olhar Eliseu passando pela rua, ela diz para o seu marido, olha, eis que vejo que esse homem que passa por aqui é um verdadeiro homem de Deus. Enquanto você está andando na rua onde você mora, as pessoas estão te observando e você está dando testemunho de um homem e de uma mulher de Deus. No seu trabalho, quando alguém te afronta, quando alguém te acusa, quando alguém te persegue, e vem, muitas vezes alguém dizer para você e falar assim, por que você não responde, por que você não retruca, por que você não faz isso, faz uma rebelião? Aí você diz, não, está nas mãos de Deus, você está dando testemunho. Quando alguém vem te afrontar, quando alguém vem te acusar, você permanece calado. Muitas vezes você gostaria até de falar algo, mas não fala. Você está dando testemunho. Eu me lembro de uma experiência que aconteceu conosco. O meu primo foi criado na igreja junto conosco. Quando chegou aos 18 anos, ele resolveu sair da igreja. E aí, lá na igreja, fora da igreja, ele se envolveu com a sua atual mulher hoje. E eles se casaram. E ela era uma mulher que só o sangue do Cordeiro, irmãos. Pensa numa mulher, só Jesus. E aí, nós tínhamos, a nossa família é muito unida, Então, onde um come, todo mundo come, E aí, tinha as festas, Principalmente Natal, final de ano. E aí, era na casa desse meu primo. E tinha alguns parentes também, que eram cristãos. E eles falavam assim, eu não vou para lá, eu não vou me contaminar com isso, e que não sei o quê. E a gente falava, você pode ir, você só não precisa participar, que você não vai estar se contaminando. Não, enfim. E a gente ia. Antes mesmo de eu casar, ia eu e a minha mãe, e a gente ficávamos ali, não participávamos de nada que possa escarnecer, ou escandalizar a igreja, e ficávamos ali. Quando o meu filho nasceu, o primeiro, o meu primo foi na loja e comprou um cobertor, ele era São Paulino, E comprou um cobertor do São Paulo, irmãos, e deu para o meu filho. E eu falei assim para ele, olha, não dê camisa de time que ele não vai usar. E aí ele deu um cobertor, E um cobertor bom. E aí eu falei, eu não vou jogar esse cobertor fora, Deixa ele aqui. E aí passou um tempo, foi aniversário do filho dele.
E aí eu falei para minha mãe, falei, e agora? Chamei a Patrícia, falei, o que nós vamos comprar para o filho dele? Ele tem tudo do São Paulo, o que nós vamos achar do São Paulo para dar? E aí a minha mãe falou assim, vamos fazer diferente? Falei, o quê? Vamos dar uma Bíblia para ele? Falei, tá bom. Aí minha mãe foi lá na Conde Sarzedas, comprou uma Bíblia ilustrada de 365 histórias para a criança. E deu para o menino. Aí chegou no dia do aniversário, tirei aquelas fotos, né? Lá, e tinha lá, irmão, tudo que era do São Paulo, tudo lá, e só a Bíblia, bem no cantinho assim, né? Na foto. Tudo bem. Todos os dias, irmãos, aquela criança dizia, mãe, lê uma história para mim daquele livro que eu ganhei. Foram 365 dias, irmãos, lendo história para criança. Resultado, passaram-se alguns anos. Lá no Zaira 5, um dia eu estava pregando a palavra, ainda não era o dirigente da congregação, e preguei a palavra, e ao fazer o apelo, a primeira pessoa a levantar as mãos para aceitar Jesus foi a mulher do meu primo. E ela veio à frente, ele veio junto, o filho veio junto, estão servindo ao Senhor até hoje. E uma coisa que impacta muito para nós, que até hoje ela diz, a atitude de vocês foi que me aproximou do Evangelho. Porque quando eu era pecadora, vocês não se afastaram de mim. Vocês não olhavam para mim com olhar de desprezo. Vocês estavam ali, não estavam participando, mas estavam próximos. E eu podia ver em vocês uma diferença. E muitas vezes, lá no ambiente, tinha lá as coisas que eles faziam, ela falava que aquilo ali não satisfazia ela. E ela olhava para nós e falava, como que eles podem ser felizes sem participar dessas coisas? Então, irmãos, através do seu testemunho, através do seu comportamento, através das suas atitudes, através de um bom dia, irmãos, você pode estar evangelizando. Às vezes tem um vizinho, sabe aquele vizinho que te olha meio assim, com cara feia, ai, que homem insuportável. Através de um bom dia você evangeliza ele. Rapidamente, irmão, só mais um testemunho. Nós morávamos na igreja do Zaira 5. Quando construiu a igreja, nós fomos morar lá. Moramos lá 9 anos. E o vizinho que morava de frente da igreja, irmãos, ele odiava crente. Tanto é que um dia o pastor Paulo Barreto foi pregar lá na nossa igreja. E enquanto o pastor Paulo Barreto estava pregando, irmão, aquele homem passou a pregação inteira tacando pedra em cima do telhado. E aquele homem, irmão, me odiava. Ele me via, eu via nos olhos dele o ódio. E aí, eu sou muito tímido, irmãos. Se os irmãos veem eu aqui na igreja falando assim, falam, nossa, esse irmão aí, eu sou muito tímido. E aí eu ficava, meu Deus do céu, o que eu fiz para esse homem? Que esse homem me odeia tanto, esse homem me odeia tanto. E ele falava para os vizinhos que ele me odiava, que ele tinha vontade de acabar comigo. E aí passou um tempo, e na rua de casa apareceu um buraco, bem de frente à igreja. E eu estava chegando com o carro, eu parei o carro, e quando eu fui descer, ele estava descendo a rua. E aí, quando ele estava descendo a rua, eu dentro do carro, olhei pelo retrovisor, eu falei, ai meu Deus do céu, o homem está vindo. Eu vou ficar aqui dentro do carro para mim não ter que falar com ele. E fiquei, irmãos, enrolando dentro do carro. E quando eu olhava para o lado, o homem estava parado lá. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou cozinhar dentro desse carro e esse homem não vai sair daí? Eu vou sair. Quando eu abri o carro, ele pegou e falou assim para mim assim, mas essas ruas estão uma vergonha, né? Aí o senhor está falando comigo? Aí eu olhei para o lado para ver se não tinha mais ninguém. É mesmo, né? A gente precisa dar um jeito, tal, e não sei o quê. E aí ele começou a conversar e tudo. Depois de passado um tempo, irmãos, ele conversando com esse meu primo que está lá na igreja, ele disse, eu fico observando o rapaz que mora aí na igreja, porque eu já fiz de tudo para poder ele me odiar, para ele poder falar alguma coisa para mim, que eu estava doido para arrumar uma briga com ele. Só que ele nunca falou nada para mim. Ele sempre me olhava com um olhar diferente. E hoje, irmãos, graças a Deus, já tem mais de 4 anos que aquele homem não persegue mais a igreja. E quando nós saímos de lá, nós estávamos num propósito de oração para que Deus salvasse a alma dele. Porque com certeza, através do testemunho dele, muitos outros seriam alcançados. Mas o que eu quero concluir essa palavra dizendo aos irmãos, compartilhe o Evangelho. Pregue o Evangelho. Dê testemunho. Seja um instrumento de Deus. Faça uma oração dizendo, Deus, me usa como o Senhor quer usar. Talvez Deus não vai te usar na eloquência da palavra. Talvez Deus não vai te usar para você pregar a multidões. Mas através do seu comportamento, através da sua atitude, uma vida será alcançada.
E através desta vida, muitas outras serão alcançadas, e o nome do Senhor será glorificado. Eu gostaria de convidar a igreja para se colocar de pé. Se você sente a necessidade, assim como aquela mulher, de pregar o Evangelho e não sabe como, nesta noite o Espírito Santo está aqui para te capacitar, para te usar. E você vai ver que o Espírito Santo ele vai começar a te dar algumas oportunidades que você não vai entender. O Espírito Santo vai começar a te levar a lugares que você vai dizer: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? E naquele momento que você perguntar: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O Espírito Santo vai ministrar no seu coração: eu te trouxe para este lugar, eu te coloquei aqui para que você pregue o Evangelho. Deus vai abrir portas que estão fechadas e vai te levar a lugares que você não imagina, e através de você, vidas serão alcançadas. Mas você está se perguntando: como vai ser isso? O Espírito Santo vai te dar unção, o Espírito Santo vai te capacitar, o Espírito Santo vai começar a colocar palavras na sua boca, que você vai dizer: por que eu estou dizendo isso? Você vai entender e você vai se lembrar da palavra deste dia: sou eu que estou trabalhando através de você. Sabe por que a porta não se abriu até hoje? Porque o Espírito Santo, através da minha vida, queria falar a você que Ele vai te levar. Aquilo que você está pedindo para o Senhor fazer, Ele vai fazer. Mas Ele vai te colocar lá e você vai entender que há um propósito. E o propósito é que você pregue a palavra de Deus lá. Que você seja sal, que você seja luz lá. Porque lá é um ambiente de trevas, mas o Espírito Santo está acendendo o seu coração, e a luz do Evangelho vai resplandecer naquele lugar, e a glória do Senhor vai se manifestar ali, e muitas vidas serão impactadas. Se você crê, ore ao Senhor pedindo isso, para que Ele abra a sua visão, abra a sua mente, abra o seu entendimento, e faça você entender o propósito dEle na sua vida. Nesta noite eu quero fazer um convite, perguntar se há alguém que ainda não serve a Jesus, se há alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus, e nesta noite você sente um desejo, você sente o seu coração arder, você está sentindo algo que você nunca sentiu antes. Eu quero te dizer que isto é o Espírito Santo trabalhando no seu coração e dizendo para você: eu te trouxe aqui nesta noite para ouvir esta palavra, porque eu quero que você seja um instrumento meu, aonde você chegar, aonde você estiver. Tem alguém que não é crente, que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, e quer entregar a sua vida para Jesus hoje? Esta é a oportunidade. Se tiver, dê um sinal com a sua mão e nós vamos orar por você. Não perca esta oportunidade. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O amanhã não nos pertence. Amanhã possa ser que você não tenha a oportunidade. Tem alguém? Dá uma olhada, irmão, do seu lado, se tem alguém que precisa de Jesus. Pergunta para ele. Seja hoje um instrumento de Deus. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado: você quer aceitar Jesus hoje como Senhor e Salvador da sua vida? Se você quiser, eu vou com você lá na frente, nós vamos orar por você. Deus vai transformar a sua vida, e através de você outras vidas serão alcançadas. Nessa noite eu também gostaria de orar. Como está sendo cantado este louvor? Quantos desejam ser usados pelo Senhor? Mas você se sente tão pequeno, você se sente tão incapaz, e muitas vezes você tem dito ao Senhor: Senhor, usa-me, usa-me. E o Senhor está dizendo: eu vou te usar. Você precisa fazer um compromisso com o Senhor, assim como aquela mulher, tomar uma atitude
e ir e pregar. A nossa responsabilidade é pregar. Quem convence é o Espírito Santo, quem transforma é o Espírito Santo. Mas você se sente fraco, e eu quero orar por você nesta noite. Não tenha receio, não pense o que os outros vão dizer, porque aquela mulher não pensou nisso. Ela simplesmente abriu mão de tudo e foi. Se você quer receber uma oração da igreja nesta noite, nós vamos orar por você, e o Senhor vai te fortalecer, e você será um instrumento de Deus aonde você chegar. Tem alguém que quer receber a oração? O Espírito Santo de Deus está neste lugar. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Meus irmãos, nós vamos orar por esses irmãos que estão aqui à frente. Talvez você não teve coragem de vir aqui, mas o Espírito Santo te alcança aí também. E grandes coisas o Senhor fará no meio de nós e através de nós. Vidas serão alcançadas e transformadas, e o nome do Senhor será glorificado. E talvez você não tenha a oportunidade de ver os frutos aqui nesta vida, mas quando chegar na eternidade, o Senhor revelará a cada um de nós os frutos produzidos através do nosso testemunho, através da pregação do Evangelho que nós nos comprometemos a fazer. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, por esta palavra. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem falado aos nossos corações, e nós nos comprometemos, Senhor, em pregar a Tua palavra em tempo e fora de tempo, independente de situação, circunstância, seja onde o Senhor nos levar. Pai, nós cremos que pelo poder da Tua palavra, o Senhor está abrindo portas que estavam fechadas, e o Senhor está levando pessoas para que a luz do Evangelho resplandeçam em lugares que há somente trevas. Senhor, nesta noite nós oramos por esses irmãos que tiveram, Senhor, que tomaram a decisão de vir aqui à frente. E eu peço ao Senhor que o Senhor encha-os com Teu Espírito Santo, Senhor, e faça deles instrumento nas Tuas mãos. Que aonde este irmão, esta irmã, esta adolescente chegar, Senhor, que a presença do Teu Espírito Santo seja real na vida deles, que o Senhor venha usar eles como instrumento nas Tuas mãos. Senhor, que vidas possam ser alcançadas, que vidas possam ser libertas, que vidas possam ser transformadas pelo poder e autoridade da Tua palavra. Reveste, Senhor, eles com o Espírito Santo, reveste eles com autoridade, com o poder. Senhor, nós oramos que o Senhor possa, através de nós, operar grandes coisas, e que o Teu nome, Senhor, possa continuar sendo glorificado. Nós nos comprometemos, Senhor, em pregar a Tua palavra, em pregar o Teu Evangelho. Nos ajuda, Senhor, nos capacita, ó Deus. O Senhor conhece as nossas limitações, o Senhor conhece as nossas fraquezas e fragilidades, mas o Seu poder, Senhor, se aperfeiçoa em nós, e por isso nós Te louvamos e Te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém.